Presta atenção nisso que eu vou falar agora, porque a conta do Ítalo Marcilli caiu, o Alan dos Santos não tem mais conta, né? O presidente Bolsonaro tá calado, então muita gente não tá sabendo o que tá acontecendo. E tá sendo ótimo que o presidente tá calado. O fato número um que eu quero falar para vocês. E assim, se alguém quiser anotar, anote, mas não queimem as informações. Veja bem, hoje existem aproximadamente de 6 a 7 mil militares dentro do governo. De 6 a 7 mil militares dentro do governo. Ponto. Tendo falado isso, os militares hoje, eles não vão bater continência para um cara como aquele 9 Dedos, e vocês sabem disso. Muita gente sabe disso, mas vocês não estão entendendo o que está por trás de todo esse plano, tá? Que está acontecendo hoje no Brasil, por trás dessa montagem. Vocês se lembram que durante a campanha do 9 Dedos com o Geraldo Alckmin, eles fizeram um comício em São Paulo e lá eles cantaram o hino da Internacional Socialista? Tudo aquilo era para poder jogar uma bola de fumaça em cima da verdade que estava escondida de vocês. Nunca foi pelo Lula. Eu vou repetir de novo. Nunca foi pelo 9 Dedos. Sempre foi pelo Geraldo Alckmin, que como um chuchu quer governar o país. E ele governando o país, ele vai ter com ele a nova ordem mundial. O que muita gente não consegue entender é que a nova ordem mundial, ela é socialista. Ela quer transformar o Brasil numa grande horta, num grande canteiro, para poder fornecer alimento para eles. E para isso, eles precisam de que algumas coisas sejam quebradas. Vocês se recordam de que a Rússia proibiu exportação de grãos para vários países e fornecimento de óleo, mas a Rússia continuou fornecendo fertilizantes para o Brasil e também óleo diesel para o Brasil, e assim trouxe um alívio e uma paz econômica em relação aos combustíveis. Vocês se recordam disso? Tudo isso que está acontecendo é porque a nova ordem mundial precisa de criar uma guerra para poder criar uma distração. E criando uma distração, vocês olham para aquela distração que está acontecendo e não vê o que tá por trás. O STF, na figura do Alexandre, do Fachin e do Barroso, esses caras, eles já entregaram nas mãos da nova ordem mundial o Brasil. O problema é que a nova ordem mundial, tá? A nova ordem mundial, eles têm um aparato militar muito grande. E hoje, a nova ordem mundial ocupa, escuta isso, ocupa a cadeira da presidência dos Estados Unidos. E tendo a nova ordem mundial ocupada a cadeira da presidência dos Estados Unidos de um lado, eles têm uma hegemonia muito grande, um poderio militar muito grande. E com isso eles dominaram a Europa, a nova ordem mundial dominou a Europa. Tá? A Europa é completamente dominada pela nova ordem mundial. Nós temos focos de resistência, nós temos algumas pessoas, tá, que fazem isso. Agora, o que está acontecendo no Brasil? Agora eu volto para o Brasil. Eu falei de nova ordem, eu falei da Europa, eu falei do diesel, da guerra, eu falei da Rússia, eu falei de todos. Agora o foco no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? E agora vem o ponto principal dessa live, que eu vou deixar salvo para vocês poderem entender. A nova ordem mundial, ela quer governar o Brasil. E por quê? Porque governando o Brasil, eles vão derrubar o último foco de resistência à nova ordem mundial que existe no mundo. O presidente Jair Bolsonaro foi mal interpretado por muitas pessoas durante muito tempo. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele se recusou a se aliar ao presidente dos Estados Unidos, ele se recusou a se aliar ao presidente da França e ele se recusou a se aliar à nova ordem mundial. Por causa dessa recusa do presidente Jair Bolsonaro em não se aliar à nova ordem mundial, e ele estabeleceu uma ordem cristã no Brasil, uma ideia de que Deus, né, família e pátria, Deus, a pátria, a família, ele quebrou com uma hegemonia da nova ordem mundial. Porque até o governo de Temer, tá, a nova ordem mundial, ela estava ativa dentro do governo brasileiro. E eu quero contar para vocês e dizer de novo, esquece o Lula, esquece o 9 Dedos. Porque ele escuta isso, ele não é o ator principal. Ele foi o ventríloco principal de todo esse jogo, mas ele não é o ator principal desse jogo. O ator principal desse jogo chama-se a nova ordem mundial, que é a elite global, os maiores fundos de investimento do mundo, que dependem dos alimentos que são fabricados no Brasil. E para isso eles precisam de dominar o mercado de alimentos brasileiro, o mercado de transporte no Brasil, a política brasileira. Por quê? Porque o Brasil, eles não querem que o Brasil seja um país de primeiro mundo. Eles querem o Geraldo Alckmin governando, e para que quando o Geraldo Alckmin governa, a nova ordem mundial governa junto com ele. Então parem de achar que eles querem transformar o Brasil numa União Soviética comunista ou numa Venezuela. Eles não querem fazer isso com o Brasil. Eles não querem. Eles querem fazer algo muito pior. Porque, reparem, gente, o controle que já foi estabelecido das redes sociais sobre nós. Porque eu vejo o controle sobre nós, sobre mim, sobre vocês, o controle sobre o nosso discurso, o controle sobre aquilo que a gente fala, tá tão grande, mas tão grande, que pessoas estão com medo de falar o nome de Alexandre de Moraes. E aí, a maioria dos brasileiros querem uma solução rápida para a situação.
Só que, porém, não há solução rápida para um problema tão grande como esse. Porque a nova ordem mundial, que eu já falei, a elite global, ela quer que o Lula saia de cena para que o Alckmin entre, para que então, aí eles continuem aplicando o plano deles. É importante que vocês entendam isso com maturidade. E agora vem, sabe, o grito de guerra, meu e seu, o nosso. Sabe qual é a tática agora? Olha, gente, me escutem, por favor, que isso é importantíssimo. O Brasil representa um dos últimos focos de resistência para a nova ordem mundial dominar o Brasil e o Ocidente inteiro. O único lugar, escute isso, Brasil, brasileiros, irmãos e irmãs, o único lugar que hoje a nova ordem mundial ainda não dominou completamente no Ocidente é o Brasil. O Canadá já era. Os Estados Unidos hoje estão numa decadência gigantesca. Me diz uma coisa, qual é o país no Ocidente, eu não estou falando de leste europeu não, qual é o país no Ocidente, Europa, no Ocidente, que ainda não foi dominado pela nova ordem mundial? Só o Brasil. Só o Brasil. Então o Brasil é a única coluna que sustenta ainda anti-nova ordem mundial. E vocês estão brincando de falar de Lula, Lula morreu. Pare com isso! Pare de brincar! Pare de teoria de conspiração! Para de teoria de conspiração, falar que Lula morreu, que Lula tá com 5 dedos agora, que é um personagem, que é máscara, que é maquiagem. Gente, para com isso! Isso é distração! Isso é uma completa distração e uma perca do foco. Enquanto vocês estão falando que Lula morreu, que Lula não morreu, sabe o que está acontecendo? O Alexandre de Moraes continua na canetada, sabe? Tirando pessoas da internet, fazendo o que querem por aí com as pessoas, e vocês que ficam brincando, falando de que, sabe, Lula morreu ou não morreu. Para com isso, para com isso. Entenda o jogo de forma racional. Número 1, não espiritualize todas as coisas. Claro que a maioria delas, quase 90% delas é espiritual, ok? Número 2, parem de teoria de conspiração. Número 3, é importante vocês saberem que o único pêndulo que segura o domínio, segura a nova ordem mundial de dominar sobre todo o Ocidente é o Brasil. E é por isso que os conservadores, os antissistemas, a direita mundial está a favor do Brasil. Os canais de notícia, de mídia, sabe, da direita mundial estão falando do Brasil e reportando o Brasil. Só que para isso vocês precisam de entender que agora chegou a hora de ir para Brasília. Agora eu vou dar um recado para vocês. Acabou o tempo de ficar nas capitais do Brasil. Chegou a hora de ir para ir para Brasília, para a rua e para Brasília. Se vocês não podem ir para Brasília, vão para as ruas. Número 2, Brasília. Então o foco agora é ir para a rua, número 1, e segundo, ir para Brasília. A orientação de informações que eu tenho de dentro e de bastidores, inclusive vocês viram uma indicação ontem. O Bolsonaro TV, que é um canal oficial do Bolsonaro, tá? É um canal oficial, Bolsonaro TV. Postou uma imagem nos stories de Brasília, uma seta indicando todo mundo para Brasília. Agora é o Brasil inteiro indo para Brasília. Tá bom, pessoal? Então vamos para Brasília. Não percam tempo com distrações de se Lula morreu, se Lula não morreu, se aconteceu alguma coisa, se é um boneco, se é alguém se passando por ele. Parem com isso. Agora é o povo em Brasília, nos quartéis de Brasília. Informação urgente, quente, de ontem para noite para agora de manhã. Brasília. Agora, Brasília. Vão para Brasília. Quem puder ir para Brasília, vá para Brasília. Quem não puder e puder ajudar alguém para ir para Brasília, ajude alguém a ir para Brasília. Se alguém pode pegar um funcionário, 2 e mandar para Brasília, mande. Chegou a hora de ir para Brasília. Chegou a hora de concentrarmos, de fazermos a maior concentração da história de Brasília. Deixa eu contar para vocês. As manifestações em Brasília já são as maiores manifestações da história do nosso Brasil. Esse é o número 1. Número 2. As manifestações da história do nosso Brasil já são as maiores, sabe, desde a queda do Muro de Berlim. As nossas manifestações já são a maior da história do nosso país. E depois da queda do Muro de Berlim, nós já somos a segunda maior manifestação da história do mundo. Então, nem a China, que tem 1,4 bilhões de habitantes, nem a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, tem tantas pessoas jamais fizeram uma manifestação tão grande igual a nossa. Então, vocês precisam de entender a importância das manifestações brasileiras. São dezenas de milhões de pessoas nas ruas. Então, pessoal, não deixem a bola cair, não entrem em teoria de conspiração, não fiquem falando que Lula morreu. Eu já contei pra vocês que Lula é só uma cortina de fumaça, ele não vai governar o Brasil. Quem quer governar é a nova ordem mundial, e para isso eles precisam de cansar o presidente do Brasil e ameaçar militarmente, tá bom? Só uma última informação. Para vocês que não sabem, a situação do Brasil tá tão séria que jornalistas internacionais foram até o Brasil para poder
cobrir as manifestações tiveram que sair corridos de dentro do Brasil, tá? Ameaçados por oficiais internacionais de outros países, de outras embaixadas e agentes de inteligência de outro país. A situação tá muito difícil. Eu já recebi notícias que eu nem posso falar aqui, tá? Eu tô sabendo de coisas que se eu falar aqui, não só vai derrubar minha conta, eles vão vir atrás de mim, entendeu? E vão me incriminar por isso. Só que eu tô dizendo pra vocês, olha, preste atenção no que tá acontecendo no Brasil. Não perca o foco. Agora ir pra Brasília, quem pode ir pra Brasília vá. Vão para Brasília, esqueçam o que está acontecendo, se Lula vai assumir ou não, o que o Lula fala. Presta atenção no que é importante. Presta atenção no que é importante. Pare de ouvir o Lula. O Lula não manda nada. O Lula é um ventríloco, um falastrão. Quem posta as fotos na rede social do Lula não é ninguém, além da equipe dele. Esquecem isso. O Lula é um ventríloco na mão do sistema. Quem quer governar é a nova ordem mundial e usar o Brasil como uma horta. É só isso que vocês precisam de saber. Agora, para poder fechar essa live de hoje, eu quero deixar talvez um dos pontos mais importantes desse momento agora, tá? Centenas de milhares de cristãos estão no Brasil afora nesse momento. Milhões de cristãos estão manifestando em todas as capitais do Brasil. Hoje, um pastor chamado Cláudio Duarte, que é muito importante, ele é muito conhecido no Brasil por falar para a família e tudo, ele é muito conhecido. O Cláudio Duarte hoje postou uma foto de máscara falando